Olá, pessoal. Bom, uma das coisas que a gente vem discutindo em relação à confecção e ao desenvolvimento de algoritmos é a possibilidade de a gente colocar mais de uma sentença, mais de uma definição junto dentro do mesmo algoritmo. Então, vários exemplos que nós já fizemos, ele define apenas uma condição, vamos dizer assim. Então, a gente vai, pergunta alguma coisa e se ele responde sim, ele parte para um caminho, se ele responde não, parte para outro caminho e finaliza o sistema, finaliza o algoritmo. Mas e se for necessário, por exemplo, aparecer mais de uma condição? Ou seja, a gente ter 3, 4, 5, quantas condições forem necessárias. Como será que isso funciona? Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês em relação a isso, para saber como que a gente consegue desenvolver, como que a gente consegue fazer isso, e vou deixar um exemplo aqui para vocês de como a gente poderia fazer isso. Nesse caso aqui, eu estou colocando 3 condições, 3 possibilidades e o desfecho em relação ao algoritmo. Então vamos acompanhar. Eu já trouxe o algoritmo pronto, tá? Para não ficar perdendo muito tempo em desenvolver etapa por etapa. Eu já vou mostrar ele pronto e a gente vai analisar ele e discutir como que a gente montou ele, como que a gente fez para definir essa questão da condição em relação a mais de uma possibilidade ao mesmo tempo. Lembrando que para isso a gente vai utilizar sempre a ideia da condição se. Então, se acontece alguma coisa e a resposta é sim, então a gente faz alguma coisa. Se não, a gente executa outra coisa. Eu já aproveitei também no final, mostrei como ficaria o código se a gente fosse fazer ele em formato texto, só para a gente já começar a fazer essa transição, a adaptar em relação a isso. Então, olha só o que o exemplo aqui coloca para a gente. A FATEC Assis, para organizar a melhor entrada dos seus alunos e funcionários, criou um código conforme a tabela abaixo. Então, o tipo, ou seja, se esse funcionário, essa pessoa é funcionário ou professor, se é aluno do GTI ou se é aluno do GCOM. Daí foi criado um código para cada um deles. Então, se for funcionário ou professor, vai ter que digitar FA275. E eu coloquei esse 275, que é o número da FATEC dentro do Centro Paula Souza, tá? Depois, se for um aluno do GTI, ele vai escrever GTI 275, esse é o código dele. E se ele for aluno do GCOM, ele vai escrever GC 275. Então percebam que esses códigos foram criados e daí vai ter que dar a entrada desse código. Então olha só, o aluno ou o funcionário deve digitar o seu código correspondente e aparece a seguinte mensagem. Então olha só, essa é a mensagem. Então vamos supor que eu, Antônio, Pepsi, cheguei lá e digitei FA275. O que mensagem vai aparecer para mim? Bem-vindo, professor ou funcionário. Vai aparecer isso daí. Bem-vindo, professor ou funcionário. Vai ser liberada a entrada. Agora, se foi um de vocês digitou lá GTI 275, vai aparecer bem-vindo, aluno GTI. E a mesma coisa acontece se for um aluno do GCOM. Porém, se for ditado um código incorreto, nenhum desses 3 códigos aqui, o que vai aparecer? Qual vai ser a mensagem que o algoritmo, que o sistema vai apresentar? Digite um código válido. Em todas essas situações, depois que aparecer escrito, a gente finaliza o sistema. Ah, mas mesmo se o código for válido, não vai dar a opção dele digitar novamente? Não, a gente finaliza, o sistema reinicia, ele tem a possibilidade de digitar de novo. A gente não precisa, por enquanto, criar esse loop e até digitar um código correto. Ele, de qualquer forma, no final ele vai e finaliza. Então essa é a situação que foi colocada, o algoritmo que foi criado para a gente poder desenvolver essa ideia de mais de uma condição ao mesmo tempo. Então vamos lá. Olha só, aqui já está o sistema montado, já está o algoritmo montado. Eu utilizei lá o organizador, utilizei o processo que a gente vem fazendo em sala de aula, porque eu acredito que fica mais fácil a gente conseguir visualizar. Não que é necessário fazer desse jeito, como eu disse, isso é uma das formas para quem está iniciando no algoritmo entender um pouco melhor essa visualização do algoritmo. Então, lembrando que a gente tem aqui os códigos, quando é para imprimir, quando é para condição de existência, quando é para a gente receber valores, o início e o fim, e daí a gente tem aqui as setas orientadas, que ele vai direcionando o nosso algoritmo de acordo com aquilo que a gente quer. Então vamos entender ele, o que eu coloquei aqui, como que eu fiz para organizar isso. Iniciei o sistema, todo algoritmo tem lá o seu início, isso daqui já foi discutido. Depois eu imprimi, esse daqui é comando de saída, então digite o código. Ou seja, assim que o algoritmo for iniciado, vai aparecer escrito isso. Digite o código, certo? Isso vai ser
escrito, vai aparecer na tela. Depois, olha só, depois disso eu venho para cá. O comando, a variável C, recebe o valor do código. Então, é nesse ponto que o aluno, né, o funcionário, ele vai digitar lá se é FA, se é GTI ou se é GCOM, lá o 275. Então, é nesse momento que ele vai digitar. Vamos supor, né, que ele foi lá e digitou um código. Então, vamos começar a entender. Olha só, aqui eu tenho uma condição. Se o C for igual a 275, existe duas possibilidades. Ou eu venho para cá, que é o sim, ou eu venho para cá, que é o não. Então, percebam que uma condição de existência, como a gente já falou sobre isso, ela só permite dois caminhos, o sim ou o não. Mas você só está perguntando se é funcionário. Exatamente. Se ele digitou exatamente esse código e a resposta for sim, vai aparecer bem-vindo funcionário ou professor. Terminou isso, o que vai acontecer? Finaliza o sistema. Tá lá. Mas se não foi esse código que ele digitou, ele vai perguntar novamente. Então o código que você digitou, esse código, foi o GTI 275? Se for sim, a mesma coisa. Mas pode ter acontecido de não ter sido esse código também. Então vocês perceberam que todo comando de decisão, ele tem duas saídas. Sempre uma saída sim e uma saída não. Quando ele chega aqui, ele começa a comparar o código que foi digitado, ele começa a perguntar qual é esse código. Então, como eu disse lá antes, se ele digitou FA275, apareceu a mensagem. Se não, ele vai pedir uma nova comparação. Então, o que você digitou foi o GTI 275? Isso, foi. Então aparece, bem-vindo aluno do GTI. Depois disso, o que acontece? Fim. Tá vendo que todos partem lá para o fim. Não foi novamente GTI 275. Então, se não foi, ele vem para cá e pergunta novamente. Então, se o C vale GC 275, foi isso que foi digitado? Daí, novamente, eu tenho a opção sim e eu tenho a opção não. Foi exatamente isso que a gente digitou, GC 275. Sim, bem-vindo aluno do GCOM. O que vai acontecer? Ele vai finalizar. Mas, novamente, não foi nenhum dos códigos. Se não foi, o que ele faz? Digite um código válido e finalize o sistema. Então percebam que a ideia de ter mais de uma condição é justamente essa. Você vai comparando aquilo que você quer para cada um dos itens. Percebam que o novo C, ele fica dentro do não. Então, deu certo, ele vai dar continuidade. Não deu, ele retoma e faz uma pergunta novamente. E vai fazendo isso quantas vezes forem necessárias. No nosso caso, como a gente tem 3 comparações, ele fez as 3 comparações e finalizou uma. Daí, nesse caso, vamos supor que eu digitei aqui e escrevi FATEC no código. C é igual FA? Não. C é igual GTI? Não. C é igual GC? Não. Então, digite o código válido e vai para o fim. Percebam que se a gente executar aqui um teste de mesa, ele vai fazendo item por item e a gente consegue ir definindo isso daí. Então, essa é a ideia, pessoal, de colocar mais de uma sentença ao mesmo tempo. Percebam que aquilo que eu disse agora há pouco, temos que levar em consideração, eu coloquei um comando de decisão, ele tem que ser sempre o sim ou não. Precisei colocar outro, ele vai ter o sim ou não, até finalizar o último comando. Percebam que não sobrou caminho para a gente seguir, independente do que digitou. Se digitou um dos 3 códigos válidos, ele sempre vai virar aqui e vai finalizar, vai mostrar a mensagem e vai finalizar. Não digitou nenhum desses 3 códigos válidos, ele vai pedir para digitar um código válido e mesmo assim ele finaliza. Então percebam que essa é a ordem quando aparece mais de uma sentença ao mesmo tempo. Daí, como eu disse, já para a gente fazer essa transição, já coloquei aqui a forma da gente observar como ficaria isso se a gente fosse escrever num algoritmo. Claro que eu não estou usando comandos de nenhuma linguagem ainda, só estou colocando a informação. Então, olha só para a gente conseguir entender isso. Iniciei o programa, início, imprima, digite o código de entrada. Ou seja, o aluno vai lá e digita o código. Esse código vai ser representado pela variável C e nós vamos digitar o código. Então perceba, imprima é o que aparece na tela. Receba é a variável que está recebendo algum valor. Que valor ela vai receber? Vai receber esse valor código. Aí percebam que a gente vai fazer exatamente o que a gente fez lá. Só que aqui a gente vai usar a ideia do if, else lá, do C. Então, se C igual a FA275,
então imprima, bem-vindo, professor. Se não, porque todo se ele tem o sim e o não. No caso de uma linguagem, ele trabalha a ideia do se, então, se não. Se, então imprima isso. Se não, ah lá, ele vai perguntar novamente. Se não foi aquilo que digitou, então, né, se é GTI 275, ah, é isso, então imprima bem-vindo aluno. Não, novamente não é. Se não é, ele vai perguntar novamente. Então é o GC 275? Se for, então ele vai imprimir bem-vindo. Se não, olha o que ele acontece. Ele imprime, digite um código válido. Ou seja, ele colocou 1, 2, 3C, das três condições que a gente tem. Imprimiu uma das três possibilidades, se não foi, ele colocou o código válido, fim, finalizou o programa. Então percebam que se a gente fosse listar isso de uma forma sequencial, a ideia seria essa, da gente organizar dessa maneira o algoritmo. Lembrando que nós não estamos usando ainda nenhum sistema de linguagem, e sim só comandos básicos aí de sequência de algoritmos. Então é isso, pessoal. Valeu aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau.